Durante muitos anos, o Fatias de Cá ficou com a intenção de adaptar para teatro uma aventura de banda desenhada. Bom, na verdade, isto é um conceito um bocado abstrato. Embora a banda desenhada tenha diálogos entre as personagens, tem aquilo que no teatro se chama monólogos e que na banda desenhada é representado com aquele balão com as pequeninas bolinhas armada em nuvem, como se ele estivesse a pensar, tem didascálias, tem também onomatopeias, que é por causa dos sons e das sonoridades. Uma banda desenhada tem tantas mudanças de cenário que aquilo parece mais uma storyboard para cinema do que propriamente uma peça de teatro. Mas insistíamos com esta ideia de ver se conseguimos descobrir um espaço que permitisse essa adaptação. E andava-se assim. E então, inadvertidamente, surge um espaço. Na Brogueira, uma aldeia de Torres Novas, há uma antiga destilaria de figo, propriedade de uma família dos Arte Reis, que entende oferecer esta destilaria à Casa Memorial Humberto Delgado para fazer uma espécie de um museu, mas com uma vivência cultural que motivasse mais do que ver uma memória, poder vivificá-la. E vieram falar connosco no Fatias de Cá para saber se podíamos ajudar a fazer algum tipo de atividade neste sentido. E então, quando chegamos lá a ver o espaço da destilaria, aquilo era um sítio abandonado, quase em ruínas. Tinha buracos no telhado, tinha vidros partidos, tinha as paredes todas manchadas de umidade, estava num estado mesmo debilitado. E, quando eu olho para o espaço, compreendo isto. É um cenário extraordinário para fazer uma aventura de banda desenhada. Começou o conceito a ficar concreto. E, quando partimos para um dos nossos heróis preferidos, que era o Corto Maltese, numa aventura que se passa na Irlanda, em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, na sequência da Revolta da Páscoa do ano anterior, em 1916, os ingleses acharam que esta revolta em plena Primeira Guerra Mundial foi uma facada nas costas e deu uma repressão absolutamente incrível sobre os nacionalistas irlandeses. É daí que aparece esta aventura do Corto Maltese, em que ele vai à Irlanda e aquele espaço degradado correspondia a um cenário extraordinário. A destilaria da Brogueira é um espaço vasto, mesmo falando em altura. Pode ter a dimensão de uma grande igreja. Então, é esta enorme casa em patamares que permitia, no nosso caso, arranjar maneira de contar a história. Precisávamos de uma rua, de um cemitério, de um pub, de uma ponte, de um quartel, de um bosque e de uma praia. 7 espaços. A destilaria, como é um espaço muito vasto, permitia ter esses espaços. E ainda por cima, como tem vários níveis de observação, tanto dava que se visse a cena ao mesmo nível, como de cima para baixo, de baixo para cima. Bom, é exemplo daquilo que na banda desenhada eles fazem com os desenhos, que é o picado, o contrapicado. Só que os espaços, como aquilo é uma zona toda em cimento, e estava toda regularmente danificada, era preciso encontrar uma forma de cenografar isto, de forma a que a história pudesse ser contada e que a vivência no espaço pudesse ser vivida de uma forma credível. E então optámos por 2 soluções. A primeira foi utilizar a banda desenhada, a preto e branco, para fazer a ilustração do cenário. Por exemplo, cruzes celtas, tipicamente como seriam no cemitério irlandês, e que se viam que era um desenho, mas criavam um ambiente que permitia essa sensação de cenário. Mas a segunda solução, que se revelou um ovo de Colombo, foi que, como o público tinha que se deslocar de sítio para ir acompanhando o herói no seu trajeto dentro da Irlanda, a opção foi mudarmos a consistência do chão. Então o público, quando passava de um lado para o outro,
mudava a forma como pisava o chão. A rua, era claro, era o cimento original. Pronto. Depois, cemitério. Bom, terra. As pessoas passavam e sentiam o pé, é como se tivessem ido para outro tipo de ambiente. Depois, quando chegavam ao pub, o chão era forrado com serradura, como era típico na altura nos pubs e nas tabernas, forrado com serradura. Aquela sensação de que se passava de chão de cimento para um chão com serradura é como se desse a ideia que estávamos a sair do exterior para dentro de uma casa. Bom, e depois no bosque punha-se folhas no chão, na praia punha-se areia, no quartel punha-se assim umas carpetes. E mesmo que o público não compreendesse de uma forma totalmente consciente, pelo menos o subconsciente sentia que tinha mudado de lugar, embora tudo se passasse na mesma casa. Bom, esta peça estreia em 2001 e faz uma carreira de mais de 100 espetáculos na destilaria, até 2004. Mas Sr. O'Sullivan, está ali um! Teve sorte. Podia ter morrido esta noite. Impossível. Ainda não decidi a data da minha morte. Bem-vindo à Irlanda, Corto Maltese. Aqui não há lugar para traidores a solo da Inglaterra. Olha, Joana d'Arc, vem ali um polícia inglês. Abraça-me para ele pensar que somos namorados. Tu chamas-te Banshee O'Danan? Eu vim para enterrar César, não para o elogiar. Na sequência disto, a Casa Memorial Humberto Delgado, a Junta de Freguesia e mais tarde a Câmara empenham-se em garantir que esta destilaria tivesse um telhado, porque sem telhado realmente aquilo não poderia ter nenhum tipo de perspectiva de futuro. E esse telhado foi posto, mas pronto, a casa ficou na mesma com um ar, com alguma degradação. E nós, que gostávamos muito de utilizar aquele espaço para fazer a atividade de teatro, acabámos por inventar outro projeto que pudesse ali caber. E, bom, aquilo onde apostámos foi na adaptação de um romance do Patrick Süskind, o Perfume, que nos conta uma história relativamente conhecida de um jovem que tinha uma enorme capacidade olfativa, Né Supremo, e passa-se em diversos sítios. Vai de Paris, depois vai para Grasse e algumas cidades. Portanto, o conceito de que as pessoas se deslocavam à procura do cenário, as pessoas públicas se deslocavam à procura de cenário, mantém-se como a ideia principal da utilização e da vivenciação do espaço. Só que estávamos, neste caso, embora o Perfume tenha muito a ver também com destilação, e aquilo, talvez fosse por isso que nos lembrámos que aquele sítio também poderia ser um bom sítio para adaptar para teatro, este romance, tinha sítios que não podiam ter aquele ar tão sórdido, que tão útil foi na aventura do Corto Maltese. Bom, e então começou-se a investir em algum tipo de decoração mais credível para esta situação, e, bom, houve salas que se pintaram para terem as paredes brancas. Houve depois uma ajuda extraordinária com um conjunto de quadros
que na verdade constitui um único quadro de um amigo nosso, o pintor australiano Samar Abercrombie, que acaba por expor nas paredes esses quadros. Houve também uma outra situação interessante, que a Junta de Freguesia da Brogueira recebe de oferta de um sindicato um antigo auditório com cadeiras e com os estrados de madeira. Utilizámos os estrados ou para fazer a implantação para palcos ou para fazer passagens. As cadeiras também nos permitiram montar uma sala mais formal, teatralmente falando, e na prática íamos tendo diversas salas que a destilaria possui. Eu estou a falar em salas que podem ter as dimensões de 8 por 5 e com outros 5 de altura, e o que não é de menos, uma das salas grandes que no Corto Maltese serviu para pub, começou progressivamente a tornar-se um sítio com um balcão onde poderia também fazer-se refeições ligeiras. Fez-se esta peça e depois começaram-se a fazer outras. A festa de Babette, foi estreado também o Ricardo III, os relvas, e fomos aproveitando para melhorar as condições de representação dentro da casa e, last but not least, foi servindo como cenário para filmagens que fizemos de peças de teatro. Foi o caso do Ricardo III. Agora, o inverno do nosso descontentamento fez-se verão radioso ao sol dos herdeiros de York. Para que estás aqui? Bom, para... Como cingir a grinalda? Ele em breve se desfará de mim. Prima de Buckingham, a tua mão. Vilão! Abjeto! Onde estão os meus filhos? Tola que se desdiz e mulher fútil e inconstante. Diz aí isto ao meu enteado Richmond, da minha parte. O meu reino por um cavalo! Ou filmar lá também o Dom Quixote, que não foi sequer previsto para ali. Coragem! Vitória! Ele é louco! São de moinhos gigantes. Moça, aposta em vinho e levemos estes senhores à taberna que o tem bom. Que ruído é esse? Alguma aventura nova? Nas sobras não há ovos! Deixe-se de guloseimas! E lhe dê a maior sorte nos combates. Malditos livros de cavalaria! Alto, infantes! Deus! Pague-se o que se deve e deixemos de cavalarias. Há de ser sempre errares tu e perdoar-te. Obrigada, meu senhor. Ai, vossa mercê, a pouca vergonha destes almados. Que pareçam todos! De bom grado. E vós, e de vos divertir à custa desse burgueso. E bom, acaba por ser um espaço que pensamos que pode servir de bom exemplo para recondicionar a sua vocação inicial e aproveitá-la para a utilização e para a vivenciação cultural. E é isto.